Eu estou num ambiente que eu gosto muito, porque cultura sempre foi uma coisa que me atraiu. Por quê? Porque tem mais gente envolvida. Você produz cultura quando várias pessoas estão juntas, no seu dia a dia, em casa, no barzinho, indo ao teatro, indo ao cinema, estando com pessoas interessantes, trocando ideias. Sim. É isso, né, Marcelo Peroni, meu grande convidado de hoje, que é o gestor de cultura da cidade de Jundiaí. Tô certo? Tá certo, é isso mesmo. A gente entende a cultura não só como as belas artes. Acho que isso que você começa falando vem muito ao encontro daquilo que eu acredito e daquilo que nós da unidade acreditamos. Que a cultura, a gente tem que olhar para a cultura com esse olhar mais amplo, com esse olhar de que os costumes, que as nossas trocas, que o burburinho da cidade é cultura. E é mesmo, né, Marcelo? Porque eu me lembro de algumas entrevistas interessantes que a gente fazia sobre cultura, discussões que a gente fazia lá no Café da Estoque sobre cultura, e a gente muito interessante, o Araquém Martinho uma vez falou: eu fico tão triste quando eu vejo condomínios fechados, porque isso prejudica excessivamente o projeto cultural, o processo de troca das pessoas, porque as pessoas vão se fechando em condomínios, se fechando em prédios, agora se fechando em grupos de WhatsApp, onde eu só encontro pessoas parecidas comigo e que pensam como eu, então fica muito fácil conviver, né, gente? Conviver com igual é fácil, mas a produção cultural ela diminui na medida que não há troca de ideias, que não haja o debate, não o enfrentamento, mas o debate. Isso, porque não necessariamente nós temos que ter ideias iguais. Mas não, é muito importante, nem deve, né? Nem devemos, mas é muito importante que a gente consiga conviver com os nossos diferentes, Isso. dialogar, construir, né? Construir conceitos, trocar essas ideias, o que eu penso sobre determinado assunto, o que você pensa. E isso faz com que nós tenhamos que conviver. E esse é o grande desafio que a gente tem enquanto sociedade, né? Falando em rede social, você acha que a rede social contribuiu ou prejudicou esse processo de criação cultural? Eu acho que eu sempre sou uma pessoa que gosta de ver o lado positivo das coisas. Eu acho que tem um lado positivo. Eu acho que as redes sociais aproximaram e elas funcionam um pouco como o boca a boca que a gente tinha anteriormente na cultura. Tá. Quando você vai num espaço, mostra esse espaço, você vai a um espetáculo, vai a uma exposição e compartilha, você aguça um pouco a vontade do outro de estar naquele espaço. Certo. Por outro lado, ela gera esse fenômeno que todo mundo discute, que é assim, tudo fica igual. E a cultura justamente é a celebração das diferenças. Sim. Né? Quando a gente fala em cultura, a gente fala justamente nesse espaço de debate, né? O teatro ocidental nasce justamente das pessoas se juntarem naqueles grandes espaços para discutir os problemas daquela sociedade. Sim. Então, se você pega a origem do teatro, está aí. Vamos trazer os nossos males da nossa sociedade, vamos fazer tragédias, vamos fazer comédias sobre isso. Vamos refletir sobre isso que a gente está vendo. Vamos, depois do teatro, sair falando sobre isso. Então, quando a gente brinca, né? Depois do teatro eu vou comer uma pizza, é porque você vai comer uma pizza, mas com certeza o assunto para mastigar os pensamentos. Exatamente. Né? E eu vou colocar o meu ponto de vista, você o seu. E isso também é a cultura. Quer dizer, a atividade cultural ela não se encerra na sala de espetáculo. De jeito nenhum. Ela deve ser o start, na verdade, Exato. Né? De um processo de pensar a respeito. Como dizia o Abujan, é a provocação. É a né? provocação. E é delicioso ser provocado e provocar. Exato. Desde que haja, né, essa consciência do debate, do argumento. Né? O debate existe quando ele tem argumento. É delicioso você ouvir um bom argumento, mesmo quando ele vai contra tudo aquilo que você acredita. Você para pensar e daí nasce a filosofia. A filosofia tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é o pensar a respeito. Né? E o que eu acho muito importante, né, Dionísio, é que assim, as pessoas, me parece, que perderam a capacidade de poder mudar de ideia. Sim. E eu acho isso fantástico. A gente está aqui apresentando, falando de uma situação,
eu te apresento os meus argumentos, você me apresenta os seus, e eu posso mudar de ideia. E é delicioso E dizer, mudar. olha que interessante isso que você está dizendo, vou mudar. Que bom, esse é o Né? processo de crescimento, Pois né, é, Marcelo? mas infelizmente a gente fica muito nessa coisa extrema de que então você apresenta uma ideia e essa é a sua ideia e ponto. E a gente não dialoga de uma maneira ou debate. Parece até que às vezes a palavra debate fica sendo discussão, fica Não, sendo é só diferente. o embate. É. E na verdade a gente não está falando de embate. Talvez porque ocidentalmente, como você falou, a gente ainda valorize a força, né, voltada à força física e da resistência. Então, quando eu tenho uma ideia, eu valorizo quem defende aquela ideia com unhas e dentes até a morte, né? Enquanto que o sinônimo de sabedoria é exatamente a capacidade de mudar, de ver novos caminhos, a flexibilização. Nesse sentido, deve ser uma delícia ser gestor de cultura. A gente está no Teatro Politeama, né? Quer dizer, muita gente não está reconhecendo aí atrás, mas essa é a galeria que eu anotei na minha colinha, Galeria Fernanda Perracini Milani, onde existem exposições de arte maravilhosas ao lado da sala de exibição do teatro, não é? E é um espaço que foi bacana a gente vir gravar aqui, porque enquanto a gente vai estar gravando, você vai ficar vendo imagens do Politeama, que é uma paixão, se não for nacional, ela é jundiaiense. Quem é que não ama esse teatro de paixão, né? Com esse trabalho arquitetônico que foi feito aqui. Mas a galeria é um espaço que muita gente não passa quando vem ao teatro, né? E nessa galeria, né, ela é uma galeria de artes que agora, assim como o teatro, nós estamos retomando as atividades, mas quando vem para essa galeria, independente da gente ter uma exposição ou não, a gente tem uma estrutura arquitetônica maravilhosa. Olha, o pessoal lá em casa está vendo isso, né? Que a gente vê o alicerce do teatro como elemento decorativo. Exato. Né? Quando a Lina Bombardi pôs a mão aqui, é impossível. Quer dizer, se ela criou o projeto do MASP, né, gente, do Sesc Pompeia, e a gente tem o prazer de ter uma obra da Lina Bombardi em Jundiaí, você tem aqui uma obra de arte absolutamente expressa em cimento, concreto, tijolo. Aqui tem história, tem modernidade, que é um traço da Lina, né? Que é uma italiana brasileira, né? Uma ítala brasileira que se diz, eu acho que se é, né? Que trouxe essa cultura italiana para os projetos dela no Brasil e que conseguiu um resultado absolutamente fantástico, que está aqui em Jundiaí, né? Muita gente que está vendo a gente nunca pisou no Politeama, eu aposto. E você sabe, Dionísio, que Politeamas nós tivemos muitos no Brasil e temos alguns fora do Brasil. É mesmo? Não sabia. Porque isso era um tipo de teatro que se construía há um século atrás e que tinha a característica de ser um lugar de muitos espetáculos. Sim. Por isso o nome Politeama. Politeama, né? Isso. Eu peguei do latim, isso era bonito, como é que era? Lugar de muitos espetáculos. Isso mesmo. Isso foi uma febre arquitetônica no Brasil e no mundo. Então, por exemplo, na Itália você ainda tem Politeama em atividade. Olha que legal. Em Portugal você ainda tem Politeama em atividade. Mas no Brasil, o único Politeama que restou foi o nosso. O único. O único. Nós tivemos outros Politeamas no Brasil. Que coisa. Mas o único que restou dessa época foi o nosso. Então a gente também tem esse grande prazer de poder ter um monumento arquitetônico que traz toda uma história das artes no nosso país que permanece nesse estado de grandeza. Aberto ao público. Em público. funcionamento. Exatamente. Então isso é muito importante para quem está nos assistindo, para que conheça, né? Independente da programação que a gente tem, esse teatro tem uma importância para a história da arquitetura, para a história da cultura no nosso país. Sim. Para a história da cultura material, né, do país até. Porque realmente é tombado pelo Condefat, né? Peguei a data também, estou cheio de colinha hoje. Foi tombado em 2012 pelo Condefat, o Teatro Politeama. Isso é um fato realmente que a gente não pode... Olha que história bacana. O Politeama, ele é de 1911. Em 1975 ele fechou com o advento da televisão no Brasil, né? Os teatros
Micharam. Uma loucura isso, né? Bem quando Antunes Filho me falava isso, eu estudei com Antunes, viu, gente? E eu fico tão orgulhoso disso, eu sempre falo. Porque tá no teatro falando de Antunes Filho, né? Que já tinha críticas à TV, a essa mídia, que poderia realmente massificar as pessoas, né? O Antunes tinha essa visão. De 75 que ele fechou, ele foi reabrir em 1980, porque a prefeitura compra ele em 1980. Isso. Em 1996 ele reabre com o projeto da Lina Bolbardi, que chegou nesse resultado que vocês estão vendo aí na telinha, que é realmente incrível. E 2012 foi tombado pelo Condefat, então. E ele faz parte, né, aproveitando, ele faz parte do nosso corredor cultural da cidade. Sim. Esse corredor cultural, na década de 70, começou a se chamar de corredor cultural. E é interessante porque a gente tem alguns patrimônios muito importantes nesse corredor, que começa quando a gente pensa na Esplanada Monte Castelo, começa com a Ponte Torta. Ponte Torta. E você chega até o cemitério. Esta linha, este corredor que sai da esplanada e vai até o cemitério, nós temos inúmeros prédios de valor histórico-cultural para a cidade e para o país. Porque nós temos, tombado pelo Condefat, a nossa Pinacoteca. A Pinacoteca também. Também é tombada pelo Estado, o Teatro Politeama. Nós temos um outro tipo de tombamento, que é municipal, para Casa Rosa. Casa Rosa, que é aqui mesmo, que é né? nesse mesmo trajeto. A gente chega no Solar do Barão, que é o primeiro prédio tombado da cidade, da década de 60. Nossa, foi cedo. A gente chega no Conde do Parnaíba, outro imóvel tombado. Que lindo, é verdade. E chega lá na ponta no cemitério, e nesse trajeto a gente está dizendo só dos tombamentos, mas nós temos inúmeros imóveis protegidos pelo patrimônio histórico, que é um outro tipo de proteção, que ainda não é o tombamento, mas que são estudos da histórica, como a catedral, como a própria Sala Glória Rocha, então a própria caixa d'água do cemitério, quer dizer, a gente vai tendo marcos muito importantes nesse trajeto. A área do velório ali, né? Exato. Onde tem a caixa d'água. Porque ali foi uma caixa d'água extremamente importante para a história do abastecimento da nossa cidade. Sim. Você citou Glória Rocha, Marcelo. Eu sou apaixonado pelo espaço do Glória Rocha. Acho que você também. Como uma pessoa de teatro, né? A gente tem alguma expectativa que o Glória Rocha seja reativado no curto espaço? Nós começamos as obras no dia 9 de agosto, de modernização. Já está em obras. Agora? 9 de agosto agora. 9 de agosto agora. E ele tem uma previsão de reabertura em dezembro de 22, com 2 salas de espetáculo, uma sala de exposições, café e uma área de convivência. Uau, que boa notícia. Quantos anos ele está fechado, Glória Rocha? Ele ficou quase 10 anos fechado. Quase ele fechou 10. em 2013 e nós vamos Por que demora tanto? Então, são várias questões, né, que envolvem a retomada da Sala Glória Rocha. Ele teve um fechamento por conta do Corpo de Bombeiros na época. Foi justamente naquela ocasião da Boate Kiss, que teve um incêndio, questões de segurança. Vários teatros no Brasil foram fechados. Aí ele teve projetos para reabertura que não foram bem sucedidos. Em 2016, ele teve uma retomada de uma obra. Em 2017, essa obra foi interrompida. Foram feitos novos projetos cênicos arquitetônicos em 2018, foram aprovados em todos os órgãos. É um caminho, e agora a gente abriu o processo licitatório e retomou a obra. Que bom! No dia 9 de agosto. Bom, nós temos aí 1 ano e meio de obras, então. Exato. Final de 2022. Ele está com atividade em final de 2022. Que bom! Eu acho que eu e toda a população de Jundiaí, né, gente? Não sei quem já foi no Glória Rocha. De uma sala vão ser feitas 2 ou aquela fica do tamanho que era? Aquela fica do tamanho que era. Criamos uma nova sala e criamos um espaço de convivência. Uau! Ficou muito bacana. Bom o projeto e vai Parabéns ser um espaço pra diferenciado para a cidade. A gente merece, tudo isso, né? Quanto ao Politeama, para a gente falar um pouquinho mais... Então, antes do Politeama, eu vou falar até dessa exposição que está tendo aqui na Pinacoteca, é isso? Isso. Me fale um pouquinho dela. Nós estamos aqui do lado, eu vou lá pegar umas imagens para vocês verem. Isso, ela faz parte da retomada das nossas atividades. A cultura, todo mundo sabe que durante o processo de pandemia
teve muitas restrições. Tá. Então a retomada das atividades é algo que nos deixa muito felizes, Com certeza. porque finalmente nós estamos oportunizando novamente que os artistas tenham seu espaço Sim. de trabalho. Sim. A reabertura da Pinacoteca aconteceu com uma exposição incrível que está gratuita e está todo mundo convidado, que é a primeira exposição do Chico Bento que a gente tem no Brasil. Então é uma exposição produzida pelos estúdios Maurício de Souza. Legal. Nas 60 primaveras do Chico. O Chico faz 60 anos. Ah, ele é contemporâneo meu, olha, eu não sabia que o Chico tinha minha idade, gente. Olha E a que exposição tá linda, com Que toda legal, a história do que Chico legal. Bento. Até uma quando ela exposição fica, até o final de outubro, até 27 de Tá outubro. dentro, todo mundo De visitar. terça a domingo, As das crianças 10 vão amar. às 17. E junto com a exposição do Chico, a gente fez questão de colocar no segundo piso Aham. a história do HQ local. Que Então, legal. artistas de história em quadrinho locais. Locais. Estão expostos no segundo piso da Pinacoteca. Olha lá, gente, porque não é só as crianças que amam o Chico Bento, né? Acho que todos nós, a minha geração, inclusive como ele é contemporâneo meu, Exato. a gente cresceu vendo Chico Bento, e Chico Bento é tão jundiaense daquela época, então nem se fale, né? Ele era o próprio Exato. jundiaense, uma pessoa simples, de bons valores, não é? E é gostoso a gente reviver isso e com os filhos, junto com os netos juntos, muito legal. Bom, a gente vai dar um breakzinho rapidinho aqui. A gente vai falar mais de cultura do Politeama, de Jundiaí, o que está para rolar nessa cidade, o que a gente vai curtir até o final do ano. Não sai daí que eu volto já já com o Marcelo Peroni. Até já. Comportamentos, tradições, conhecimentos grupais, vestimenta, religião, música, arte, língua. A cultura ela é tão rica em tudo que ela abrange. Essa produção cultural é tão importante e acho que ela nunca foi tão importante quanto nesse momento no Brasil. Eu quero saber se Marcelo Peroni concorda comigo que pós um período onde as pessoas se isolaram tanto, tiveram que se isolar obrigatoriamente, não é? Voltar a se encontrar numa sala de teatro, numa praça, num bar, na família, no aniversário. Isso passa a ter uma importância nesse momento, eu acho, Marcelo, maior do que a gente já sentiu em toda a vida da gente. Com certeza. É como se a gente tivesse caminhado para um lugar escuro e estivesse voltando um pouco para a luz. Pra luz, não é? Hoje eu entrevistei o Eduardo Buzzanelli também, e ele conversando, eu falei para ele, Du, para você que é psicoterapeuta, o que é esse momento? Ele falou, esse momento é de respirar. Ele trouxe essa imagem. Você sente que culturalmente também é um momento de encher os pulmões, as pessoas precisam encher os pulmões para continuar? Quer dizer, em que ponto a cultura pode ajudar as pessoas nesse momento? Eu sinto exatamente isso. A gente vivia um momento para a cultura que nos preocupava. Com relação ao público que estava, a gente sentia deixando de olhar para a cultura. E esse movimento, né, que obrigou as pessoas a se fecharem, que fez com que as pessoas não tivessem um momento do encontro, um momento dessa observação de um espetáculo, dessa observação da movimentação que está acontecendo do seu lado. Tudo isso, eu acho que neste momento da retomada, faz com que tenha isso passa a ter um valor diferenciado. Eu adoro, né, quando a gente ouve o Nietzsche falando que a gente precisa da arte porque a vida só ela não basta, né, pra gente. Ela fica sem graça, sem motivo. E aí, quando a gente olha para o que nós vivemos, para esse momento de isolamento, eu sinto que as pessoas estão precisando da arte. E eu sinto que elas perceberam isso. A pandemia mostrou o quanto a arte ela modifica o nosso dia a dia. Quando eu tive na pandemia a oportunidade de me salvar por um livro, quando eu tive na pandemia a oportunidade, num momento desesperador, que eu só via notícias ruins no meu entorno, que eu lidava com muitas perdas, com muito luto, onde que eu tinha um respiro poético? Era numa série, era numa música que eu ouvia, era num livro que eu lia.
Então, Um simples quadro da parede que tinha na minha casa, né? Isso me faz olhar para a cultura e faz as pessoas... Eu sinto que com a reabertura do teatro, a gente teve uma procura pelo teatro que a gente não estava tendo. Exatamente. A gente teve uma série de programações que começaram no dia 1º de setembro. E sabe o que me deixou muito feliz? De agosto. O teatro reabriu dia 1º de agosto. De agosto. Isso, de agosto, verdade. Quer dizer, durante o mês de agosto teve algumas programações e a procura já foi enorme. Diferenciada. E o que eu senti foi que a gente viu famílias inteiras vindo ao teatro. Ah, que legal. Então você via mãe, você vê ainda mãe, pai, filhos, avó. Eu percebi que o movimento da família vindo ao Teatro Politeama ou indo para uma exposição foi diferenciado. Oxe, que respiro bom. Isso nos enche de alegria, exatamente. Porque isso é tudo que nós acreditamos, que a arte é necessária, que a cultura é necessária. Agora, quando você fala isso, eu não consigo deixar de tocar num assunto... a gente pode falar isso a nível municipal, que acho que todos estão vendo que a gente está muito bem amparado por Marcelo Peroni, é uma cabeça boa para estar à frente da cultura, e isso eu estou falando aqui para você, falo longe também. Tem muito a ser feito, e eu entendo as dificuldades, às vezes, políticas de orçamento, que são até burocráticas de colocar tudo, né? Não é assim, o gestor entra lá e faz o que quer. Se fosse, estava bacana, né, Marcelo? Quando eu penso no país como um todo, a nível estadual, acho que tem algumas coisas sendo feitas. Quando chega no nível nacional, né, que eu vejo Marcelo Frias, por exemplo, representando a cultura nacional, eu fico muito chocado, porque acho que o Brasil ele foi pego por dois lados e juntos, e isso judiou muito da nossa população. Um lado que é político, de extremismos políticos, que a gente sofre tremendamente com isso, junto com o lado da pandemia, um problema de saúde pública. E isso se juntou para a gente. Enquanto o mundo enfrentou um problema, nós enfrentamos dois ao mesmo tempo. Sim. Como é que você vê uma pessoa com o perfil de Marcelo, independente da pessoa dele, mas como a presidência, como a República tem tratado a questão da cultura? Como é que você vê isso no país? A gente, é o que você disse, nós tivemos uma perda muito grande. Então as perdas não são só no âmbito do Covid, da pandemia. Elas são muito grandes porque é importante para um país ter um Ministério da Cultura. É fundamental. Nesse entendimento que nós temos da cultura, de que ela é transversal, que ela passa por inúmeras outras áreas, não tem como ela não ter um ministério que trate dos assuntos relacionados à cultura. Então, por aí a gente já vê o quanto a cultura deixa de ser valorizada no âmbito federal. Aqui nós temos conseguido já há alguns anos fazer diferente isso. No momento em que a Biblioteca Nacional estava incendiando, antes daquilo acontecer, nós já estávamos aqui tratando da reforma do Solar do Barão e da troca de toda a parte elétrica, porque nos preocupava o estado em que se encontrava. Antes disso, né? Não precisou nada ser incendiado. Então, quer dizer, na contramão do que vinha acontecendo, nós já estávamos entendendo, nós como governo, que era importante investir na cultura. É lógico que num momento pandêmico e diante de tantas outras necessidades, porque não é que está tudo bem, muitas coisas precisam ser feitas, mas nós entendemos que os investimentos em cultura não podiam parar. Que bom. E o nosso orçamento vem demonstrando isso. Nós, durante o momento pandêmico, colocamos no fechamento do teatro ar-condicionado no Teatro Politeama, fizemos uma série de reestruturações necessárias e melhorias aqui, estamos trabalhando com a obra do Centro das Artes, então na contramão do que vem acontecendo, nós estamos afirmando, cultura é necessária, cultura, nós acreditamos que a cultura tenha que ser uma das nossas prioridades. Que bom.
Acho que a população fica muito feliz com isso, muito feliz. Eu acho que por muitos anos Jundiaí patinou muito na cultura, patinou mesmo, né? Não é à toa que se fazem encontros para tentar entender o que acontecia com Jundiaí, que a gente via Campinas indo para frente, São Paulo nem se fala, é claro, mas até Vinhedo tinha atividades culturais, todas as cidades do entorno tinham atividades culturais muito fortes e Jundiaí ficava patinando e não saía disso. E acho que realmente nesse momento você traz essa boa notícia da administração de que há um olhar especial para que essa cultura seja desenvolvida, criada e valorizada. Até quando eu vejo um circuito do Caxambu se organizando para mostrar os sítios, as fazendas, porque cultura ela abraça o turismo, ela abraça a educação, como o Marcelo falou, ela permeia todas as áreas, todas. Se você não tiver cultura junto com todas essas áreas, o turismo é absolutamente cultural. As crianças da cidade têm que entender o que é a região do Caxambu, que faz parte de uma outra gestão, mas que os gestores juntos podem criar atividades que são conectas, que vão trazer um conhecimento para a formação dessas crianças que estão lá na educação, que é uma outra gestão. Vocês entendem como é tudo junto, é um pacote só? E essa fala, esse entendimento é muito importante para que a gente crie novos conteúdos. Tem uma moçada aí maravilhosa chegando, né, Marcelo? Sim, e a gente precisa de espaços preparados para receber essa moçada. Exatamente. Porque, né, a gente precisa estruturar, e esse foi o nosso trabalho no início da gestão, de estruturar. Que bom. Estruturar espaços, estruturar a unidade para que ela consiga olhar para essa transversalidade, para que ela consiga sair e se descentralizar. Isso. Ela não pode estar só aqui. A gente tem essa certeza de que ela precisa sair e ela precisa varrer toda a cidade. Ela precisa estar conectada com a saúde, com a educação, com o esporte, com o turismo. Quer dizer, essa transversalidade, quando a gente olha para a cultura e entende essa transversalidade, meio caminho está andado. É lógico que a gente precisa de uma série de outras coisas que nós vamos fazendo e nós precisamos que as pessoas se apropriem disso. Esses espaços são de todo cidadão, são de todas as pessoas que podem se apropriar, que devem vir ao Politeama acompanhar uma programação cultural. Nós primamos por sempre oferecer atividades gratuitas, além de uma programação que tenha venda de ingressos. Dá para fazer um mix bem feito. Exatamente. Né? E a gente quer que as pessoas venham e se apropriem. Para a gente se encerrar, para se apropriar, preciso ter informação. Eu já me queixei isso com você uma vez, vou me queixar de novo. Eu acho que falta canais de comunicação para a gente ainda incentivar mais essa população a vir ao teatro, a vir para as atividades culturais. Hoje, quais são os canais que a pessoa lá em casa pode acessar? É o site da prefeitura? Não, na verdade tem mais do que isso. Tá. A gente entende que vários canais precisam ser feitos. Hoje a gente tem o Instagram do Cultura Jundiaí, o Facebook do Cultura Jundiaí. Instagram, Facebook. Tudo Cultura Jundiaí. Além do site, e também tem o app da Prefeitura Jundiaí, que lá tem agenda cultural. Eu tenho. E você consegue acompanhar tudo o que está acontecendo. Olha, e nós temos um canal que durante a pandemia também foi importante a gente dar vazão aos artistas e o único lugar era a internet. Entendi. Então nós temos um canal, Cultura Jundiaí, no YouTube. Que também tem uma série de produtos culturais do nosso artista local. Legal. Transmissões de muitos espetáculos, de muitas coisas. Então hoje o nosso hall está aumentando de comunicação. E isso é importante porque a gente quer que as pessoas saibam o que está acontecendo. Mas se você seguir as nossas redes, você já vai ficar no Insta e no Face eu acho a programação. O que vai rolar naquele mês. Exatamente. Então não tem mais desculpa, tá? Tá retirada a minha queixa de Marcelo Peroni, porque hoje todo mundo, né, acompanha Instagram, Facebook e dá perfeitamente para acompanhar, porque também é do interesse de cada um. Se você não se interessar por saber o que acontece na cidade, não adianta se queixar que não tem nada na cidade. Né? Você tem que prestigiar quando acontece também. Existe aí um caminho de mão dupla. Né? Eu acho que a Secretaria se esforçando em trazer bons espetáculos, como houveram aí espetáculos fantásticos antes da pandemia, estão voltando novamente. Agora, cabe à população também incentivar e comparecer, levar os jovens ao teatro, às exposições. Isso cabe a você que está em casa também. Né? Depois não adianta ficar reclamando que não tem nada para fazer.
Marcelo, obrigado! Eu que agradeço, é sempre um prazer conversar com você. Esse papo foi super Eu conversaria mais umas 2 horas. Exato, com você. É muito bom. Mas a gente pode voltar de Vamos. novo, conversar de novo. É um assunto que você sabe que eu gosto, que eu tenho o maior carinho. Sempre incentivei, o que depender de mim, do programa Casa Brasil, tá aí o espaço aberto para vocês. Quando precisar da gente também é só chamar. A gente agradece, estamos super felizes e os nossos espaços estão de portas abertas para receber vocês, da equipe novamente e todo o público que está nos assistindo e que com certeza vai acompanhar a nossa programação e vai fazer parte das nossas casas de espetáculos, do nosso museu, da nossa pinacoteca. Muito obrigado, viu? Marcelo Peroni para vocês. E vocês não saiam daí não, porque a gente volta já já viajando pelo mundo com Fui. Até já. Tchau.